Estes 4 nobres aventureiros, digamos assim, foram encaminhados pela sociedade Starfinder para conseguir informações e buscar até quem estava por trás de algumas abduções de seres, de monstros, de animais, de até populações, como vocês vão poder ver no YouTube, daqui a pouco já vai estar os episódios lá, e vão continuar conferindo aqui conosco nessas 4 sessões. E os nossos 4 amigos foram atrás dessas informações, eles foram, pegaram sua nave, foram até Acton, um planeta extremamente desértico, um clima bem árido, onde a riqueza dele já não é mais um ponto chamativo, já que ele era muito utilizado para retirada de especiarias, que eram um composto muito importante utilizado nos motores para viajar entre planetas. Mas com a deriva não teve mais a utilização disso, acabou que o comércio foi à bancarrota, tudo basicamente faliu. Então, eles tiveram a informação de que lá estaria o contrabandista que teria alguma conexão com essas abduções, e eles foram atrás. Lá eles deixaram a nave deles até hoje, talvez, e conseguiram conversar com esse contrabandista para que eles fizessem parte da tripulação. Esse fazer parte os levaram a Versis, que é um outro planeta, com 3 temperaturas bem distintas, 3 ambientes bem distintos, mas estáticos. Um sempre é gelado, um sempre é temperado, uma floresta, um ambiente mais úmido, e a outra parte, no caso, também árida, semelhante à Acton. Chegando nesses inversos, eles conseguiram as informações de que eles precisariam buscar um irmão de sangue, que é uma criatura típica daquela região que se esconde na neve e ela ataca em emboscadas, da qual eles foram vítima, obviamente. Conseguiram capturar a criatura, colocaram ela de volta na nave e foram para as coordenadas de entrega, que é na Diáspora. Para quem conhece Starfinder, Diáspora era um planeta, esse planeta simplesmente explodiu por algum motivo, e as regiões de rochas gigantes, que estão os antigos componentes do planeta, até hoje em dia eles abrigam colônias, a maioria de piratas, mas ainda tem muita riqueza naquelas rochas, naqueles minerais, e são extraídos, além de ser um ótimo lugar para emboscadas de naves e tudo mais. Neste ponto, em específico, a nave deles foi emboscada por uma outra nave de piratas goblins. Eles acabaram ganhando a batalha, porém, a nave deles, que eles estavam, que era do capitão Jabaxa, o contrabandista, ao motor da deriva, ele entrou em pânico, não podia mais fazer saltos. No momento que eles conseguiram derrotar os piratas, uma nave gigantesca, que eu vou colocar aqui na tela, essa nave gigante os abduziu. Eles foram puxados, a nave que eles estavam foi puxada com um raio trator para a parte do meio e nossa aventura acabou ali. Na verdade, até foi contado um pouco mais. Quando eles entraram nesse hangar, era um hangar completamente escuro, e do nada, uma luz extremamente ofuscante, uma luz muito forte, foi ligada, e eles só enxergaram isso. E aí acabou. Agora, continuando, eu vou pedir para que os nobres companheiros, vamos, digamos assim, 1, 2 é o Stamato, 3, 4 é o Jack, os amigos, né? Tem um filme que é assim, os 4 amigos, acho que é de cowboy antigamente. Não, Os Quatro Faroeste. Amigos é um stand-up. Não, mas tem um filme antigo, então, enfim. E o Guilherme, 5, 6.
Por favor, alguém aí dos nobres cavaleiros, rolem um D6. Roll a 2. D6, roll a D6. É isso, Tamata, é tu mesmo. Como eu já previa isso, não, mentira, mas tu tava na minha, tu é o primeiro da minha lista aqui que eu perdi investi meus momentos escrevendo aqui. Beleza. Tá. Samata, essa parte é a última que tu se lembra. Desse brilho muito forte, essa luz branca, ofuscante. E tu não se lembra mais de nada. Não sabe para onde tu foi. Enfim. Mas tu tá num bar. Isso. Você tá num bar. Não. É uma cantina bem comum até, na verdade. Tá? Uhum. Ah, obrigado, Columbus. Talvez seja essa. Talvez tenha sido daí que eu tirei. Mas enfim. Tu tá num bar. É um típico bar desses tipo de Star Wars e tal. Vê musiquinha tocando, várias raças ali em volta, interagindo. Tem algum robô servindo bebidas ali na frente. Tá você e um grupo muito específico de aliados teus que você conhece muito bem. Uhum. Que são os mercenários que faziam que serviam junto contigo antes de tu entrar na sociedade Starfinder. Um adendo. Essa cena te passa algo comum, tá? Para te poder interpretar e para todos os jogadores agora, nas suas devidas vezes, por exemplo, a do Stamato, essa parte, ele sente como se fosse comum. É um sentimento de que não há algo errado com aquilo. Por mais que na tua cabeça, se tu puxar pela memória, tu se lembra tu se lembra do antes, de segundos atrás, e agora tá todo esse cenário que é tão familiar para ti. Uhum. Tá? É como se tu tivesse vivendo uma memória, mas que tu não viveu, entendeu? Ela é como se o sentimento de casa, sabe? Tu se sente normal, tu tá num lugar onde tu está com pessoas que você gosta, porém, no fundo da tua cabeça parece estranho. Mas não é um estranho que te faça, não, eu vou investigar isso. Sabe aquela dorzinha de cabeça que... azar, sabe? Então, você tá lá, nesse bar, com os teus antigos aliados. E agora eu vou te pedir para me descrever como são esses aliados. Quem são eles? Eram basicamente um grupo de aventureiros que tentava ganhar vida. Não. Isso não. Eu quero saber como eles são. Eu quero que tu descreva. Era um androide Isso. E tal, entendeu? Eu quero Sim. que tu passe uma visão deles. Vai. Bom, com certeza tem aqui... E nomes. Ok. Um elfo, com certeza, com quem eu também era de Absalom, como eu. Tem também um Vesk, que é o Garandalhão. E também para quem está assistindo a gente, tá? A Vesk é uma raça reptiliana, né, bem robusta, barbuda. E também um Lashunta também. No caso, uma Lashunta. Essa que era
meus aliados. Essa que era a minha gangue. Essa era... E por quem é um grupo que eu, por um curto período de tempo, eu fui o capitão desse grupo. Beleza. E tá, me fala algumas características desse elfo. Características de personalidade, no caso. Como é que ele era? Como é que ele se portava? Ele era aquele, ao mesmo tempo, filósofo e ele tinha os ideais de buscar o conhecimento, né, de buscar agora o Etibilu falando, né, busca conhecimento. Mas ele era o cara que tinha ele tinha os ideais, né, e ele não era só um cara da ciência, mas um cara também que tinha o ideal de que esse era o caminho que era melhor para todo mundo. Uhum. Então a gente acreditava nisso e a gente se dedicava a isso. Tá, e o Vesk? O Vesk era um cara prático, é o cara de missão dada e missão cumprida. Talvez ele nem fizesse tanta questão de ter nenhum tipo de ideologia, mas ele estava com a gente, então ele ia junto. Ele também não forçava a barra, né? Também não era um cara que quebrava protocolos só por... Mas ele era um cara que ele era muito sucinto, muito pé no chão, muito cru nesse sentido de sandália só cobrida e isso aí, dinheiro no bolso. Os fins justificam os meios, basicamente. Não fins justificam os meios. É o cara da sandália só cobrida. É o cara que a gente temos que cumprir a missão, não importa como. Né? Então, mas não é o cara que precisava fazer questão de se fazer uma maldade. Eu não insistia. Aquele cara mais neutro que acho que tá andando com um grupo que geralmente na maior parte do tempo é benevolente. Só não tem fé nisso, só não tem essa convicção pessoal. Entendi. Tá, peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui. E o Lashunta? A Lashunta? Ela era a pessoa que era mais dedicada ao grupo. Ela tinha essa visão de que nós somos uma equipe, nós somos uma unidade. Né? Ela tinha essa visão de que nós, o que importa somos nós, e ela meio que mantinha a gente unido. Tá. O coração do grupo, assim, em muitos momentos. Entendi. Beleza. Então tá. E nessa taverna, nesse bar, você estava... Ambientação errada, desculpa. Dá aquele teatro na tela, opa! Nessa cantina, então. Pode ser melhor ainda. Cantina. Nessa cantina, vocês estão comemorando, tá? Vocês estão comemorando, vocês estão bebendo, vocês estão tirando vantagem, na verdade, contando causos e tal, para os outros que estão ali nessa cantina, tá? Isso foi uma missão bem sucedida que vocês tiveram. E ela foi difícil, pelo jeito ela foi complicada, mas vocês, depois de muita dedicação, muito foco, vocês conseguiram superar as dificuldades e concluir a missão. Agora eu quero que tu me diga qual missão foi. A gente tinha que levar junto, a gente tinha que escoltar um mercenário, um mercador. Tá. Ele passou por uma rota que era perigosa. Assertivamente, ele foi atacado nessa rota e a gente fomos os guarda-costas dele. Entendi. E a gente está contando com que a gente botou os saqueadores contrabandistas para fugir. Tá. E qual foi a maior dificuldade que teve nessa missão aí? Posso dizer que a emboscada dos saqueadores, dos piratas, foi bem planejada. A gente esperava algum intercalço, mas a carga, pelo visto, era muito valiosa e eles vieram com todas as forças, assim, eles apostaram todas as fichas deles para saquear a gente, e a gente conseguiu vencer usando tática de guerrilha. A gente precisou
separar os inimigos para derrubar um por um, que se fossem todos juntos a gente seria massacrado, mas a gente conseguiu manobrar, a gente conseguiu ganhar tempo, a gente conseguiu derrubar um primeiro, depois, e com muito esforço a gente conseguiu vencer esse desafio. Os poucos que sobreviveram preferiram fugir do que continuar enfrentando a gente. Entendi. Beleza. O Vesk. Qual é o nome do Vesk? Qual é o nome típico de Vesk? Agora você está fazendo muitas perguntas que chegou ao ponto, né? Tem nome típico? Tem um nome... Pode ser um apelido que a gente deu para ele? Pode ser. É algo que te remeta ao companheirismo, né? Porque esse é o maior sentimento que vocês estão tendo ali, né? Que você, especificamente, está tendo nesse momento, é o de comemoração, de felicidade e de companheirismo. Então não, tu não sabe por quê, mas os sentimentos eles estão muito fortes. Então, por exemplo, essa felicidade, tu se sente bem, é como se tu estivesse rindo por dentro, sabe? E esse companheirismo tu sente pelos teus aliados como se, poxa, eu morreria por eles, sabe? Eu daria minha vida se eu precisasse para salvar todos. Isso é um sentimento, esses sentimentos mais acentuados, é uma coisa que tu sente, que tu percebe, eles estão bem fortes. Então, tanto se tu tiver algum tipo de, se o teu personagem, no caso o Galassi, tiver algum tipo de sentimento por algum desses mercenários dessa tua equipe, né? Algum sentimento de carinho ou algo que seja um pouco mais forte, tá sentindo muito, muito mais. Tu sente como se tu tivesse grato por a pessoa estar viva contigo. Entende? Então, não é só mais, pô, legal, eu venci uma batalha junto dessa pessoa. Não, grato, que bom que ela tá viva comigo. Entendeu? Então, esses sentimentos são bem mais aflorados. E aí, escreve mais um pouco da cena. Nesse sentimento, né, nessa euforia desse momento, eu pego a caneca e brindo com todo mundo, e naquele momento vem de camaradagem, bota a mão, dá aquele tapa pesado assim na mão do Vesk. Os Vesk, eles tendem a ter algum tipo de apelido, né? Eles têm algum tipo de nome de família que eles são chamados, né? Então, no caso, esse Kisman, o apelido dele era a ruína dos saqueadores. Então, daqui ele estava no ruína, como a gente costuma chamar ele, apelidar ele. E aquele momento de caridade. E até o elfo, que é mais contido geralmente, né, mas ele tá lá sempre junto. Ele não tem não brindando, não festejando, ele tá lá, né? Tá junto. E também você falou uma coisa assim mais íntima, durante esse improviso, acho que cabe, né, essa Lachunta ter de fato algum flerte, que agora está sendo a hora ideal de avançar o flerte, deixar de ser só uma troca de olhares, só ser uma camaradagem, e já sentar do lado, deixar a perna encostar uma na outra, né, deixar o pé encostar no outro, já ter um começo assim, de um contato físico, mas também um momento em que não há pressa, porque eu não quero que não tem motivo para ter pressa, e eu não quero que esse momento acabe. Então é como se estamos comemorando um momento de cada vez ao máximo. Então agora é a hora da gente brindar e contar a história e recontar, mas junto do álcool e da euforia tá vendo aí uma coragem de ir além do que a gente costuma fazer, de beber e brindar. Beleza. Quando tu tá ali no balcão e tu dá aquele tapa amistoso no Vesk, no Ruína, ele chega, ele tá bebendo, tá um pouco distraído, tá falando com uma androide que tá ali do lado dele. Nota-se que ela trabalha no local. E tu dá aquele tapa
nele. Ele vira pra ti com o copo na mão, como se ele fosse... Ele teve uma reação de susto. Mas ele vira pra ti e ele pega e fala: "Ah, Galas!" E pega e te ergue, assim, ele te dá um abraço, te ergue. Como tu disse, né? O Vesk, ele é muito mais alto do que o padrão mediano. Então, ele te ergue, te abraça e te ergue, assim, tu sente tuas costelas estalarem. Aquela alongada, né? É isso, exato. Soltou tuas vértebras ali, agora tu consegue caber em espaços menores. E aí, ele pega, solta no chão de novo. Mais uma bebida aqui pra ele! E vem o robô, te entrega mais uma cerveja azulada. E beleza, você tá ali tomando. Qual o nome dela, Chunta? Menala. Menala ou Marmelada? Maenala. Maenala. É. A gente chama de Mar entre a gente. A Maenala, ela chega do teu lado e te dá uns tapinhas assim nas costas. Não como um Vesk da gente, mas um amigável. Um amigávelzinho ali. E daí ela faz sinal pro robô descer trazer mais uma cerveja pra ela. Mais uma bebida, no caso. E ela senta do teu lado. Eu já aproveito já para deixar casualmente a mão encostada na dela, assim, de lado, né? A mão assim. Já casualmente, como se isso fosse algo comum, apesar de ser algo novo pra gente. Uhum. Tá. Ela olha pra ti e dá uma risadinha, assim, tu vê que ela entendeu a referência. E ela te dá um soquinho assim no braço, levanta e ela sai pela porta. Pela porta do bar. Ela vai pra fora da cidade onde vocês estão. Ela levou o caneco dela? Não, ela deixou ali. Na verdade, o robô nem teve tempo de trazer. Ela teve esse contato contigo e saiu. Lachuntas, eles sentem muito, né? Eles têm muita leitura, entre aspas, né? Leitura de mente, e eles sentem muito fácil os sentimentos dos outros. Então, se tu estivesse escondendo alguma coisa dela, com certeza tu não iria ter muito sucesso nisso. E quando vocês tiveram esse encontro de mãos, ela teve essa reação, deu um sorriso para ti e saiu. Eu pego minha cerveja, viro, né, aquele e saio. Eu já nem falo nada. Acho que se o Ruína e se o Elfo, o nome dele é Cedlon, se eles repararem, eles vão entender, eu acho, né? E vou dela. Cedlon? Foi o que veio, cara. Tá bom, vai. Deu um download aí, né? Deu download na testa. Cara, quando tu levanta do banco assim, tu nota porque faz sombra. Tu sente a mão do Vesk pegando no teu ombro assim, ó. Não. Isso não é hora de dormir. Vem cá. E ele te senta de novo na cadeira e pega e pede mais uma bebida pra ti. A mente dá uma gerada nesse momento, né? Não, mas eu falo, não vou dormir, não. Eu vou buscar a Mar. Ela foi ali, vou buscar ela. Vou trazer ela. Tá. Eu consigo te conversar? Tu vai levantar e vai andar. Tranquilo. Quando tu levanta... Curtida, né? Vou no meio zigue-zague, né? Levanta, começa a andar em direção à porta, e o Vesk pega e fala, o Ruína pega, vai lá namorar que eu sei. E ele pega e continua bebendo. Finge que não escutei e vou, né? Quando tu passa pela porta, acabou por aí.
A gente vai ter vários ganchozinhos desses. Você me fez criar as pessoas. Você me fez criar as pessoas. Agora eu tô começando a importar com elas, seu desgraçado. Isso! Essa ideia. O mestre que usa o histórico dos jogadores. Já, meu Deus do céu. Por favor, agora, Guilherme e Jack, joguem um D4. 1, 2, 3 e 4. D4. 3. Guilherme. Vamos para o seu. Vamos lá. Beleza. Mesma coisa. Se lembra daquela cena de tudo branco, você batendo a cabeça lá atrás, você estava lá nas engrenagens, né, tentando consertar o motor de deriva às pressas, quando vocês foram sugados pela nave. E a última coisa que você se lembra é aquele branco invadindo a nave por completo, assim. E agora, na verdade, você não está vendo. Você está um escuro na sua frente. Está escuro na sua frente. Você consegue ouvir pessoas conversando ao teu redor. E essas vozes, elas são agora, né? É uma mistura de lembrança com o sentimento atual, entende? Então, essas vozes que você está ouvindo, de alguma forma, elas são familiares para ti. De alguma forma, elas te remetem a coisas boas que aconteceram contigo. Mas que tu, por algum motivo, tu não se lembra, tá? E você tem um estalo de abrir os olhos. E você começa a piscar os olhos e você vê que sabe quando você está com uma luz muito forte no teu rosto e ela começa a sair, você começa a ver vultos e daí depois consegue ver rostos, né? Consegue ver coisas mais nitidamente. É exatamente isso que acontece. Uhum. É como se tu estivesse acordando de um sono muito longo ou de nunca ter acordado antes, como se esse fosse o teu ponto inicial de vida. Só para quem está olhando, o DA42 é um Android. Androids são construídos, tá? Então, é como se tu estivesse acordando, como se aquilo fosse o teu momento, teus primeiros momentos de vida. Na tua frente, você vê uma pessoa, um humano, te olhando. Ele passa a mão assim na sua testa, desce um pouco pro seu rosto, meio que vendo se estava tudo encaixado direitinho, se está tudo certo. E você reconhece ele como sendo o teu mestre, o teu criador. Só que por algum motivo tu não pensa em nomes. É a mesma coisa, quando fala de mãe e pai, tu se refere como mãe e pai. Não vem não, é a mãe, sei lá o que, entendeu? É mãe, não é? Então é o mesmo sentimento. Ele é o teu mestre. E ponto final. Junto dele há outros humanos que estão ali contigo. Tem um painel gigante na tua frente em que eles estão checando exames, conferindo resultados de cálculos e verificando se está tudo certo. Tu não consegue ouvir, na verdade tu não consegue entender o que eles estão dizendo. Eles estão falando
mas é como se a língua deles não fosse compreensível para ti naquele momento. E tudo apaga de novo. Logo depois de um tempo, quando você, como se fosse um piscar de olhos mesmo, você já está andando, você está acordado, você está junto desse seu mestre, ajudando com que ele junte outros droids e outros robôs. Você está conversando com esses droids, você está conversando com esses robôs, se fazendo entender e que o melhor para eles é vir com você e com o seu mestre. Muitos desses droids e robôs já são obsoletos. Não que um androide humanoide, digamos, ou enfim, tenha características de envelhecimento como uma pessoa, mas sabe que ele já é um modelo muito antigo, ele já está obsoleto, ele não funciona mais tão bem, o processamento dele já não é mais tão ágil, e por algum motivo tu também sabe que os humanos, eles tratam os androides, os robôs, como ferramentas, e que depois de um certo tempo, uma ferramenta é substituída. Só que tu não está só fazendo uma ação boa de pegar androides e droids antigos e tentando levá-los para um outro lugar e recuperar. Não. É como se tu estivesse tirando eles de uma escravidão e dando liberdade. Esses, particularmente alguns dos que tu se aproxima, é como se tu estivesse levando a palavra do Senhor, entendeu? Então, Glória, não. Exato. Alguns desses não tão obsoletos, não tão velhos, nada do tipo. Mas tu está conversando com eles, tentando fazer eles entenderem de que a liberdade, a salvação é vir com você para que eles tenham a possibilidade de uma vida sem serem escravos dos humanos. Em uma cena em específico, essa cena que a gente está conversando, você está conversando, na verdade, discursando, entre aspas, para uma multidão de droids, de androides, que estão na sua frente. E agora eu quero que tu me narre essa cena. Certo. Eu tento procurar o ponto mais alto. Beleza? Tem um elevado, na verdade, de caixas onde você está. É uma área um pouco mais industrial, onde vocês estão agora. Então tem um elevado com algumas caixas metálicas que daria para te usar como um palanque perfeitamente. Certo. Eu tô subindo com a vara também metálica. Vou me apoiando nela e subindo até essa caixa mais alta. E então eu começo a bater com essa vara em cima da caixa para chamar a atenção de todos. Beleza. Depois de um tempo, tu sabe que principalmente os robôs, os droids, eles são programados. Então, para que a atenção deles saia do que eles são designados para fazer e mude, demora um pouquinho. Se eu ver que sim, robô esqueci de limpar alguma coisa, eu tento sujar, tento derrubar uma caixa, fazer alguma coisa do tipo, para chamar realmente a atenção. Beleza. Tu consegue chamar a atenção e começa a ter um pequeno aglomerado de pessoas, de androides, robôs ali em volta de ti. E o teu mestre está ali do lado. Ele está olhando para ti com uma expressão de contentamento, de alegria, sabe? E por mais que tu seja um androide, tu não consegue entender, mas tu tá se sentindo, né, em off, feliz.
Não que tu entenda esse sentimento, mas parece que é alguma coisa que está te fazendo funcionar de uma forma diferente, sabe? Né? Tentando explicar a felicidade para um robô. Teus circuitos estão mais ligados, tu se sente mais ativo, entende? Parece que é recompensador isso que tu tá fazendo. Pode continuar. Ok, então, se eu vejo que todos já estão olhando, Uhum. aí eu digo: é isso que vocês são? Vocês estão apenas ferramentas? Eu digo que não. Hoje eu tô feliz de estar aqui em frente a vocês, que são como eu. Mas eu quero que vocês sejam além. Eu quero que hoje seja a maior demonstração de liberdade, o primeiro passo para a liberdade que vocês possam dar. Vocês sabem o que é liberdade? E eu aponto para um assim, e aponto a vara para ele. Uhum. É um robô ou um androide? Um androide. Tá. Ele te olha assim, ele vê que o sistema dele já não tá tão bom e ele tá mais designado a tarefas de peso, né? Carregar alguma coisa e tal. Ele dá uma quebrada assim de cabeça, olha para ti. O que você sabe de felicidade? O que você sabe de liberdade? E ele fala isso. Eu sei que felicidade e liberdade estão ligados a você ser capaz de exercer seu papel em algo maior. Não é você trabalhar para alguém até não ser mais usável. Olha o seu corpo, olha como você está. Sua mente é muito poderosa, mas como está o seu corpo? O que vai acontecer daqui a alguns anos? Aonde você vai parar? Você quer ser descartado ou quer continuar tendo um sentido? Eu quero sentido. Todos vocês aqui podem ter Quero sentido. ser descartado. E eu aponto assim a vara para todo mundo e vou passando assim. Todos vocês podem ter um sentido. Todos, vocês não merecem ser descartados. Vocês podem ter algo mais. Muito mais. Tá. Só para te continuar a tua fala. Tu sabe que a ideia do teu criador, do teu mestre, na verdade, é levar todos os androides, a maior quantidade possível, para o domo onde ele te criou e onde ele conserta alguns outros androides. E nesse momento você sabe que está em fase de conclusão uma lua artificial em volta desse planeta, bancada por essa pessoa, essa entidade, essa organização, que para ti é irrelevante, na tua cabeça, para ti é irrelevante o nome ou quem está pagando por isso. Na cabeça de uma criança é irrelevante, por exemplo, quem paga a conta de luz, entende? É basicamente esse o sentido que eu quero que tu entenda. Mas tu sabe que, por exemplo, no exemplo que eu dei, a luz traz benefícios. Nesse caso, sabe que essa criação dessa lua, ela traz benefícios. É onde esses robôs, esses androides, eles podem ser encaminhados e lá terem uma vida plena, onde eles vão ter estações de reparos deles, que eles não vão precisar estar pedindo para alguém ou pagando, no caso de androides já sencientes, né? Tentando pagar ou trabalhando em condições desagradáveis para conseguir algum reparo, alguma peça sobressalente. Porém, esse planeta, ele tem uma situação que ainda está sendo resolvida, que é a parte justamente da energia. Ele consome muita energia, então ele demanda muita transferência de energia até lá, o que já está sendo concluído.
e tu também está ajudando nisso. Tu especificamente está ajudando nisso. Pelos teus conhecimentos de engenharia, você está especificamente, ativamente, na verdade, ajudando a resolver isso. Verificando os cálculos, verificando demanda elétrica, demanda energética, na verdade. Finalizando a construção de um reator próprio dentro daquele planeta, que vai ser a solução definitiva, futura solução definitiva. E tudo isso tu já sabe, tá? Certo. Então, eu olho para eles e digo, então, vocês querem ficar aqui e irem direto para o Ferro Velho? Ou vocês querem sair daqui e buscar uma casa para vocês, um significado para vocês, sem ordens de ninguém? Vocês podem buscar sua própria função, não serem descartados como meras ferramentas. Se vocês querem um futuro, venham comigo. Se não querem, fiquem e vão para o lixão. E drop the mic. Eu jogo a vara e saio andando de costas. O androide que tu estava conversando, ele vai caminhando na tua direção e ele bota a mão no teu ombro, tenta te virar. Não sei se tu vai resistir. Eu viro só o rosto pra ele. Quando você vira o rosto para ele, ele tá meio assim de lado com a cabeça. E os outros, todos os outros, inclusive os robôs, eles estão junto com ele atrás. Eles estão atrás, formando uma multidãozinha. E ele diz: nós iremos com vocês. No momento que ele fala isso, o teu mestre, o teu criador, ele olha para ti, vai até onde você está e fala: muito bom, DA, precisamos disso. Esses droids, esses robôs, esses androides, eles não podem ficar aqui. Eles têm que ser encaminhados para a nossa lua. Lá daremos um fim a esse sofrimento. Terão um lugar para que eles possam ficar. Você é uma peça muito importante disso. Eles não sabem, mas você será o responsável. Blade. Oi? Não, perdão. Tá. Você será o responsável por toda essa revolução. Estou muito contente com você. E tipo, tu sente aquele sentimento transbordar de novo, sabe, Gigi? Entrar sentimento, né? Transbordar de novo de felicidade, de tipo... Sabe quando o pai ou a mãe chega pro filho: estou orgulhoso de você? Então, é a mesma coisa que tu sente, sabe? Só que muito forte, muito forte. E isso é uma coisa até que te chama atenção, porque como tu é um androide, sentimentos são uma coisa que tu não entende direito. E isso tu entende claramente o que é. Por mais que tu nunca tenha sentido e não tenha como identificar claramente, né, por nomes, tu sabe que aquilo é felicidade, tu sabe que aquilo é um sentimento de orgulho do que tu tá fazendo. E aí, ele tira a mão do teu ombro e acaba essa cena. Jack... Agora que o Jack buscou a jantinha, pô, sacanagem. Mas bora. Não, Jack, o teu... Bem de boa. Eu não sei se os jogadores já notaram, mas eu cavoquei o histórico de vocês, o background de vocês, e eu fui atrás de cada ponto sem nó que vocês escreveram. Nossa, meu. Nessas aberturazinhas, eu tramei toda isso. Então,
Agora vem do Black Hawk, Tiberius. Bora. McCoy. Beleza. Tiberius, né? Tá. Você tá numa missão. Enfim, começando de novo. Aquela cena de brilho e tal, luz ofuscante que inunda a sala inteira. Eu tava no cockpit, no centro de comando ali, na parte frontal da nave, então tu viu tudo aquilo lá te afogar, aquela luz totalmente predominante, e não chegou mais nada. Agora você tá indo para uma missão. Mesma coisa que eu tinha dito por Stamato, um pouco diferente do Guilherme. Não é uma questão de lembrança para ele, porque no background dele ele não se lembra de muita coisa. Então, mas para ti é o mesmo sentimento que eu descrevi para o Stamato, é aquela coisa de tipo déjà vu quase, sabe? Então tu não viveu, mas é um sentimento de apropriação. Você está numa missão junto com alguns soldados. Por algum motivo você sabe que isso foi há um tempo, quando você começou com toda a questão de soldado, de ir atrás dos passos do teu pai, quando você conseguiu realmente ser posto em missões sozinho. Logo você já conseguiu uma certa importância, até pelo sobrenome que tem, mas muito também pelo teu compromisso, pela tua entrega ao trabalho, né? Aparentemente essa missão que você tá, ela é bem básica para lidar com um grupo pequeno de contrabandistas. Nesse caso, o que vocês têm de informação prévia é que esses contrabandistas em específico estão contrabandeando informação. Um tipo de informação que vocês não querem que caia em mãos erradas. Em específico, essas informações elas estão gravadas num computador, como se fosse um computador fixo dentro de uma nave. Só que essa nave ela não está voando, ela está em Acton. Esses registros dessa nave, eles levam a informações da Aliança. O que é a Aliança? A Aliança é uma ordem paramilitar, é onde tu trabalha, é onde cresceu, onde teu pai tem toda a formação dele. E lá, a sua mãe também trabalhava lá, servia, entre aspas, né? É uma ordem, então não é basicamente um trabalho. E lá, em Acton, nessa nave em específico, estão alguns registros que podem conter logs de outras missões que essa nave já serviu, informações sobre alguns integrantes dessa ordem de alta patente e que você não pode deixar cair em mãos erradas. Nessa missão em específico, você é o segundo piloto. O piloto principal ele fica na nave, o segundo piloto, dependendo da situação, ele auxilia em terra. E caso o primeiro piloto morra, você consegue pilotar a nave. E nesta missão em específico, você foi designado para servir em terra, junto na linha de frente dessa equipe pequena que você vai fazer parte. Vocês pousam ali em Acton,
perto do co-mercado, que na verdade nada mais é do que um mercado muito grande e bem estruturado. Por que existe essas situações? Em Arcton, a parte da superfície do planeta ela é muito utilizada por contrabando, além de ter bandidos à torta e direita. Então, todo centro que consegue se estabelecer, ele acaba virando, querendo ou não, um centro comercial. E com o mercado é um dos maiores que tem em Arcton. Descendo em Comercado, vocês pegam um veículo terrestre e vão até a localização do alvo. Quando tu entra no carro, entra no veículo, na verdade, né? Quando você pisca, é realmente um piscar de olhos. Você e mais 4 soldados devidamente equipados e indistinguíveis, como se fossem aquelas armaduras de combate em que o visor ele não deixa ver a pessoa nem nada. Vocês estão dentro do que parece ser um pedaço ou essa nave propriamente dita batida e quebrada, cheia de ferrugem para tudo quanto é lado. Essa entrada ela é conturbada, ela tem resistência a esses contrabandistas. Você vê uns 6 ou 7 contrabandistas ali dentro atirando em vocês. E agora eu quero que você narre comigo esta cena de combate. Tá, Narra pra mim, como é que vocês estão? Qual o posicionamento? Eu quero que tu descreva a cena pra mim. Tá, a missão, ela deveria ser uma missão tranquila, mas alguma coisa deu errado que eles ficaram sabendo exatamente a posição que nós íamos chegar, por qual rua, por qual caminho nós iríamos chegar. Não, assim, ó, o que acontece? Tu não viu o teu chegar até lá. Simplesmente, quando tu piscou de novo, tu já estava na cena. Ah, tá. Já estava na ação, entendeu? Certo. Então, não te remete o pensamento de que alguma coisa deu errado, mas simplesmente que tu tem que agir dali em diante. É como se tu estivesse lembrando de uma coisa que aconteceu e tu começasse a lembrar de um ponto específico para frente. Por exemplo, o que tu almoçou ontem, entende? Tu não vai pensar, não, mas eu tomei um café, que daí depois eu fiz tal coisa e tal coisa e tal coisa, e daí eu cheguei no almoço. Tu tá no almoço. Nesse caso, tu tá numa cena de combate. Então, se deu errado, não deu, se era essa a abordagem, pelo equipamento que tu tá, pelo jeito que tu saiu da nave, pegou um veículo de entre aspas de combate, foi até o local de alguma forma e chegou nesse local com armas em punho, já que tu ainda está com ela, então eu acredito na tua cabeça é plausível que vocês estivessem esperando uma reação agressiva. Até porque o contrabandista não vai entregar o contrabando de graça, né? Tá, justo. Tá, então começa com o veículo, em vez de estar de frente, ele está de lado. Nós estamos pegando cobertura em parte do veículo e numa parede. Tá. E nós temos no grupo um sniper também, que ele tá numa posição não muito favorável, porque normalmente o sniper ele costuma ficar mais uma posição mais para trás e alta, ele tá fazendo o que ele pode. Quantos contrabandistas seriam? 6 ou 7 que você falou, né? Isso. Que tu consegue ver nesse ponto onde vocês estão, que, deixando bem claro, já é quase, ou, né, vai da tua narrativa, quase ou já uma sala dentro da nave. Entendeu? Como se vocês não estão atrás do veículo de lateral. A gente já tá vocês já estão entrando entrando, entendeu? Tá. E esta entrada está sendo conturbada. Aí tu decide se tu quer que vocês estejam entrando na nave ou já em uma sala, alguma antessala dentro da nave, enfrentando resistência. Daí agora é contigo, narrador.
Tá, então a gente vai estar entrando e o reptiliano, que eu esqueci o nome da raça. Vesken. O Vesken, o Lauden, apelidado de Para-Brisa, porque ele tem o hábito de ficar limpando o olhinho com a língua, e ele vai ficar no veículo tentando dar cobertura pra gente, enquanto o androide, o Torque, ele é o grandão com armas pesadas, ele vai na frente tentando limpar o caminho e eu tentando dar cobertura para ele em outros focos que apareçam contrabandistas. Beleza. Vocês estão entrando nessa. Vocês estão avançando, na verdade, né? Nesse modo de combate um pouco defensivo, né? Mantendo a estrutura do avanço de vocês. E tu nota que está bem complicado. Os contrabandistas eles estão atirando, eles estão revidando bastante. Alguns símbolos, você nota algum padrão de pichação, entre aspas, nas paredes, demonstrando que eles não são simplesmente contrabandistas, ou eles são de alguma seita, alguma coisa. Alguma seita não, ou veneram alguma coisa, enfim, são pichações que tem e elas se repetem em vários locais. Então tu vê que ou pode ser um símbolo, pode ser um símbolo no caso de uma ordem, de uma resistência, de la revolución, né, um símbolo sagrado, profânico, enfim. Mas é um símbolo um pouco mais específico que se repete várias vezes. Tá? Isso também não que te chame a atenção de ser algo extraordinário, mas é uma coisa que bateu na tua cabeça de olhar aqueles símbolos e no meio do tiro, porrada e bomba, tu viu uma coisa que te chamou um pouco a atenção. Tá. Beleza, vocês vão entrando, vocês conseguem derrubar uns 3 ou 4 que estão ali. Os contrabandistas, vendo a reação agressiva de vocês, eles retornam, eles entram um pouco mais. 2 deles em específico vão para um lado da nave, para a parte de trás da nave, e outros 2 vão para a parte da proa. Proa, parte da frente, né? Popa, parte de trás. Da proa da nave, onde está a cabine. Que provavelmente é o objetivo também de vocês. Tá. Eu aponto pro Torque e a gente continua atrás dos 2 que foram para proa. E quando a gente passa pela bifurcação, enfim, pelo caminho que os outros seguiram, eu tento ver se eles estão por lá, tiro uma granada, jogo por via das dúvidas, e aí a gente continua pro outro. Proa ou pro lado da popa tu joga essa granada? Da popa. A gente tá indo pra proa. Onde os 2 outros foram, os 2 estão indo, que é o nosso objetivo, e onde os outros 2 foram, eu jogo naquela direção. Entendi. Beleza. Até causar uma distração e ter que a gente continuar sem ser atacado por trás. Quando você vira, né, é como se fosse um T esse caminho que vocês estão. Nessa parte do T, uma antessala, um pequeno corredor, e daí esse outro corredor maior que liga a proa com a popa. Também tem salas, algumas salas de onde na frente, né, do outro lado desse corredor. No momento elas estão com as portas fechadas, tu não pensa em perder tempo olhando. Do teu lado direito, que é a popa, onde você tira a granada e joga, você joga a granada, ela quica algumas vezes e você, instintivamente, todos na verdade, procuram alguma proteção e olham para a esquerda, para onde os outros 2 fugiram para proa. Quando você olha, você vê os 2 humanos virando um corredor
e a explosão acontecendo do outro lado. Você instintivamente fecha os olhos. Quando você abre de novo, você está na frente do painel de controle da nave. Os 2 contrabandistas que você viu, as 2 pessoas que você viu correndo, uma delas está morta na tua frente. Você vê aquela fumacinha da arma saindo. Você sabe que você que matou aquela pessoa. O Vesk, que estava contigo, ele tá com a luva cheia de sangue. Ele tá um pouco mais atrás, mas do teu lado, meio que acocado. E ele tá tirando o punho da cabeça da pessoa. Não que ele tenha afundado, mas tipo, bateu, quebrou, morreu e tirou. Quem era mais? Tinha mais um, né? Tem o Android e o Torque. Tá. O Android, ele tá atrás, virado, fazendo a cobertura do local. E na tua mão tá um disco de gravação. E você sente muito forte em ti um sentimento de dever cumprido. De que o que vocês vieram fazer, por mais que tenha dado um pouco mais de problema do que vocês gostariam, foi cumprido. E aí? Tá, eu chacoalho assim o disco pro Torque, pro Louden. Bora, que a gente tem que voltar pra nave, a gente não sabe quanto tempo a gente tem até mais deles aparecerem. Isso aqui é muito importante pra eles e pra gente também. E tipo, já põe no bolsinho daquelas das roupas que a gente tem, né, do exército, aqueles bolsinhos lá, já pego a arma de novo e já corro. Aí tipo, eu vou na frente e tipo, guiando o caminho para sair o mais rápido possível. Vocês vão saindo dessa nave e você vê por onde vocês entraram antes de sair, no caso da nave, né? Vocês veem que a entrada desse local, na verdade, é uma rachadura gigante no casco da nave. E por ali há alguns tecidos fazendo sombra. E que aquilo lá é o local onde esses contrabandistas estavam usando como base. Quando você está passando, seu olho vira, assim, você vê a sua cabeça, né? Meio que automático, você olha de novo por um relance aqueles símbolos gravados na parede. E você sai pela porta. Quando você sai em passos rápidos pela porta, você dá aquela piscada de mudança de ambiente. É um ambiente mais escuro para um ambiente extremamente claro, que é um deserto. E quando você pisca, você está saindo de um transporte. Você está com o disco aqui ainda no mesmo bolso que você estava. Você está sem o seu uniforme, sem capacete. Só está com aquela colete, na verdade. E você está descendo do transporte aéreo em um terraço de um prédio muito alto, muito tecnológico também. É noite, chovendo bastante. O transporte, é como se você soubesse que ele tinha acabado de pousar. Você levanta da sua cadeira, do seu assento e sai. Você começa a caminhar em direção à saída daquele local, e alguns soldados nos mesmos uniformes que você estava, eles estão te esperando
né, em sentido. E logo atrás deles sai uma pessoa que para ti é bem familiar, que é o seu pai. Meu pai? Ele, quando te vê descendo assim, ele abre um sorriso e você sente um sentimento também de orgulho, né, de dever cumprido, e também de felicidade por estar vendo teu pai de novo, que é uma coisa que nessa vida que vocês levam, você não sabe muito bem quando que vai acontecer de novo. E bom, então... Eita, TDA, hein? Não, é que eu vi tu colocando um link do YouTube aqui, aí eu já pensei, putz, já vai vir alguma coisa. Só o Douglas pra te mandar um link no meio Eu live. mandei no chat, eu não mandei pra vocês, pô. Vamos jogar RPG aí, ó. Foca aí. Pro público ir embora, né? Bem isso aí, daí o público vai pro YouTube e sai da live. É 2 minutos só, eu permito. E beleza, ele vai te encontrar. O que você faz? Tá, eu chego comedidamente, né? A gente tá, tipo, no meio de soldados e tal. Eu chego primeiro pra ele, bato continência. Qual que é uma patente alta de exército que eu não manjo muito? General? Ele é coronel. Coronel? Então eu bato continência. Coronel A. Neste ponto da tua vida, tu ainda é soldado. No máximo, segundo tenente. Sim. Tem o segundo tenente, primeiro tenente, e daí vai indo. Mas acho que é mais razoável você ser soldado, né, nessa época. Tá, não, pode ser soldado mesmo, não tem problema não. Tá. Aí, tipo, eu tiro o disco do bolso, tipo, entrego pra ele, a missão foi cumprida. Só uma coisa. Quando tu tira pega, isso já, na verdade, isso já é uma situação, entre aspas, corriqueira. Tu encontrar um oficial e você entregar o objetivo da missão, alguma coisa que for, diretamente para ele, e ele vai dar andamento, não é tu. Sim. Né? Mas é um pouco estranho porque é o teu pai que está recepcionando lá, e normalmente não é ele. É um oficial de papel, né? Entre aspas, é um oficial que não sai em campo. Teu pai está sempre em campo. Então, ele estar ali agora te soa um pouco estranho. Mas nada que também vá te fazer não dar o disco para ele. Só uma coisa que, tipo, pô, mas não era um oficial aqui que tinha que estar. Mas, enfim. Não sei se tu vai querer colocar alguma coisa nisso, mas meu pai estava envolvido de alguma forma com essa missão também, ou ele não tinha nada a ver com a história? Não sabia dessa missão? Não, ele sabia, né? Ele sabia. Ele sabe. Mas com certeza um coronel sabe onde o filho tá. Mas ele não tinha nada a ver com a missão, né? Não, alguma ligação específica, não. Mas ele, como coronel, sabe onde é que o filho dele tá. Né? Sim, Bom, então, tipo, antes de entregar o disco, eu só bato continência, Coronel Ator. A missão foi cumprida. Devo proceder com os protocolos e entregar para o senhor mesmo, ou levo diretamente alguma parte do quartel específica? Não, meu filho. Pode me entregar. Eu mexi alguns pauzinhos para vir aqui te encontrar. Fazia tempo que a gente não se via. E eu ainda sou o seu pai. I am your father. E eu ainda sou seu pai. Então, saudade do meu filho. Ele fala um pouco encabulado, né? Pela situação em si. Mas ele estende a mão para pegar o disco. Eu tiro o disco, entrego. A missão foi um pouco mais conturbada do que esperávamos, mas
No final, tudo deu certo. Aí eu entrego para ele. Quando ele pega assim, ele pega o disco naquele momento em que ambos estão segurando o disco, ele pega e olha para ti e fala: não, eu não tinha dúvidas disso. O meu filho é um dos melhores, que ele não ia me decepcionar. E ele pega o disco, ele bate continência para ti primeiro. Agora vai descansar, Tiberius. Você logo vai ter mais algumas missões. Mas coisas boas, missões bem-sucedidas levam a outras mais perigosas. Então vá descansar. Você vai sempre precisar estar descansado antes de outra missão. E agora eu vou levar isso aqui a quem compete. Eu bato continência pra ele também, dou uma piscadinha assim, sabe? Aí tipo eu me viro, vou andando. Aí quando eu tiver tipo meio que pra sair da sala, eu dou mais uma olhada pra trás assim pra olhar pra Tu vê que ele tá entrando no transporte que tu saiu. Ele tá entrando no transporte. Quando ele não olha para trás, ele entra. E quando a porta se fecha, aí vê na escotilhazinha o rosto dele ainda e ele dá uma olhadinha para ti. Pra você ver o transporte levantando o voo e saindo. E aí acaba essa cena. Ufa, ninguém morreu? Calma, velho. Ninguém vai morrer ainda. Calma. Não é assim. Ainda. Eu ouvi esse ainda. Calma, ainda não é hora de morrer. Peraí, acabou a sessão? Não, acabou essa cena. Ufa! Não, eu ainda tenho mais 3 cenas pra narrar. Quer me matar do coração? Eu ia ter que ficar até as 11 aqui fazendo mímica. Não. Vai passar um pouco das 11. De férias. Não, vai passar um pouco das 11. Mas essas outras 3 aqui não vão demorar tanto. Então acho que talvez às 11 já feche. O Manjubo não veio, senão o Manjubo ia demorar um pouquinho. Ia dar um complemento no tempo. Mas beleza. Vamos recomeçar a roda, né, Stamato? Caiu aqui meu microfone. Você e o seu peculiar grupo de amigos estão... parece um container, uma sala metálica, alguma coisa do tipo. Se preparando para a missão que vocês conseguiram. Na verdade, o local ele tá mais como se fosse realmente uma sala de é como se fosse o lugar de o armamento de uma nave, tá? E vocês estão lá limpando as armas, checando. Vocês não, né? Os seus ali estão lá limpando os equipamentos, preparando as coisas, tá? Em particular, a sua pessoa, ela tá como capitão na cabine. Lá você está checando as informações dessa missão e o que vai ser feito, como tem que ser feito, quais as condições do contratante e o que vocês não podem, né? Vamos evitar tocar nesses pontos durante a missão. Me explica, qual seria essa missão? Suponho que é uma missão muito importante, né? Uma missão que brotou narra. Vocês são mercenários, vocês trabalham, vocês fazem coisas para ganhar dinheiro. Se vocês só fazem coisas boas ou só fazem coisas ruins ou não estão nem aí, depende de ti. Você é o capitão. Agora, que trabalho caso, você aceitou? Uma missão que o pessoal
Douglas, eu te odeio. Vocês não estão vendo aqui, mas ele tá rindo agora. Enfim. Peraí. Por que ele tá rindo, porra? Ele ficou fazendo palhaçada e eu vi a palhaçada dele. E agora eu me desconcentrei da cena. Mesmo tendo contraindicações, mesmo tendo ressalvas, o Goliath aceitou uma missão de resgate. Alguma figura política foi sequestrada, não querem que isso venha a público, então a gente precisa extrair, obviamente vivo, essa pessoa e levar de volta para Absalom. Beleza, tranquilo. E quais são os pontos a evitar nessa missão? Obviamente matar a pessoa que vocês vão resgatar. A pessoa não pode... a pessoa não pode morrer. Resgatar vivo. E não pode ter algum tipo de alarde, não pode ter algum tipo de... Não pode vir a público. Então, ao máximo que esse incidente venha a público. Entendi. Então a tua missão sorrateira inclui um Vesk. Mas tudo bem, tá bom. Tá, tranquilo. Tu tá ali estudando esses diagramas, os diagramas do local onde essa pessoa pode estar, o desenho do prédio, ponto de saída e tudo mais. Quando alguém lá de trás te chama. Ei, capitão, dá um pulo aqui. Quem que te chama? Falando assim, como você falou, ei, capitão, dá um pulo aqui, pode ser o Cedron. Pronto, capitão. Beleza. Eu não tenho vocalização para fazer voz feminina, tá? Ele é homem, tá? Então é uma... Não, mas já foi um homem, o Cedron. Eu realmente não consigo. Nem precisa tentar. Né? Só para eu falei assim, mas pode ser a Lachunta, tá? Só para deixar claro. Beleza, é o Cedron. O Cedron te chama naquele traça, sotaque, aquele jeito de falar característico de um elfo. E quando você vai se levantar, dá uma piscadinha e você já tá lá. Tá lá na sala comum. Como se fosse o refeitório da nave em que você tá. Tem algumas caixas ali naquela parte, na área comum. Provavelmente algum tipo de suprimento, alguma coisa que ainda não foi alocada no depósito da nave. Ainda tá ali. O que o Cedlon já fica um pouco mais irritado com aquelas caixas, já que ele gosta das coisas um pouco mais organizadas. E ele reclama pra ti. Pô, capitão, dá pra mandar o Vesk aqui, o Vesk não, o Ruína dar uma ajeitada nessas caixas aqui? Como é que a gente vai fazer uma missão com isso aqui tudo espalhado? E a Mainala, ela chega deslizando quase pra ti, nos teus olhos é como se ela deslizasse pelo chão. E ela chega, coloca a mão em cima, no ombro do elfo assim, e fala, do Cedlon, e fala: isso vai se ajeitar, calma, não precisa ficar assim. Na hora que ela faz esse movimento de colocar a mão no ombro dele e falar isso, você vê que o Cedlon, ele se acalma. Como se fosse magia. Mas ele fica mais tranquilo. E aí? O que mais acontece nessa cena? Eu acho que todos nós podíamos juntos organizar a nave, já que é pro bem de todos, não só o Ruína, né? Lógico que ele vai pegar a parte mais pesada, mas todos nós. Então aproveito para já adiantar isso, adiantar de todo mundo fazer algo em prol de deixar a nave pronta, né, fisicamente pronta e organizada para
a gente conseguir se entender melhor lá dentro. Beleza. Quando tu fala isso de que o Ruína vai acabar ficando com a parte mais pesada, ele tá com uma sacola bem grande, com armas lá dentro. Ele pega e ele larga a sacola na mesa, assim, com raiva. E, sempre é comigo, sempre eu tenho que carregar. Que coisa, bando de preconceituoso. Eu não, cara, é com você. Não no ritmo. Ele pega uma caixa, bota uma outra em cima e começa a arrastar pelo piso da nave. Aquela cena meio Capitão América e Homem de Ferro cortando madeira na Era de Ultron. Obviamente um deles tem vantagem do que o outro nessa função. O arrastar metal com metal na tua nave não é uma coisa que te agrade tanto, tá? Mas eu não sei se tu vai querer ir contra. Então vou fica ajudar. Eu vou ajudar ele pra não ficar só arrastando. Eu pego de um lado, seguro e vou... Tá, não faz diferença nenhuma. Não dá pra os dois carregarem juntos? Não, se tu quiser botar a mão ali, mas... Isso, exato. Vou botar a mão, vou ajudar. Beleza, mas... Tu não tem força pra carregar 2 caixas de metal. Mas ele tá... Não, ele tá arrastando. Eu ajudando ele... Sim. Não arrasta. Tá, entendi. Quando ele vê que tu chegou perto ali, ele pega uma caixa dessas de metal... Também não é tão grande, não pense que é uma caixa gigante, né? É como uma caixa de madeira dessas que todo jogador de RPG já viu num jogo de RPG. Só que é de metal. Então ele pega uma e bota no braço. Tipo taverna e cantina. Tipo. Ele pega uma no braço e ele levanta a outra com essa parte aqui da mão, claramente aceitando a tua ajuda. Vocês conseguem ir levando essa caixa. A Mainala, quer dizer, e o Cedron dividem uma caixa também e ajeitam lá. Em alguns minutos vocês já estão com o local mais organizado. E aí? Preparativos para a missão, vou deixar a nave pronta. Acho que é um dia chato de faxina, né? De nave, mas é o que a gente tem, né? Nós precisamos fazer isso e encerrar o dia também nós 4, só que agora já dentro do refeitório da nossa nave, já só a gente naquele momento de confraternização pré-missão, né? Só algo bem, nada de festança, nada de barulho, nada de show de rock a noite inteira. É algo nós 4 esparecendo, descansando. Amanhã a gente tá com, não é apenas estrada, né? Tá com Entendi. A nave nas estrelas. Beleza. Tranquilo. Quando vocês já se organizam, já separam as bolsas do que vocês vão estar utilizando de necessário realmente na missão, depois de uma leve confraternização na nave, onde tu também passa algumas diretrizes para cada um. Olha, você vai ficar em tal lugar, vai dar cobertura, a Mainala e eu vamos entrar, vamos pegar e sair e tal, enfim. Tu vai se deitar. Vai na tua cabine, a cabine do capitão, ela é só, né? O capitão ele tem uma cabine só. Você deita na cabine, relaxa, aquela relaxada, mas sabendo que daqui a pouco vai ser um momento de tensão. E você fecha os olhos, se estica e acabou a sessão. Essa cena. Antes que o Douglas surja de novo aqui. Mini infartos no Douglas. Beleza. Vamos ao DA. Bora. Essa cena, quando a última coisa que você se lembra era antes de estar com esses vários droids, né? E
agora, quando você volta, quando abre o olho de novo, você está num centro de construção. Muito equipamento eletrônico, muito equipamento alta tecnologia. E você está diretamente comandando e ajudando, na parte propriamente dita, a colocar as coisas onde cada coisa tem que ir. Basicamente, o que você sabe que vocês estão construindo é uma fonte de energia primária para que abasteça aquele reator central no planeta. Não, no planeta não, na Lua metálica que ela já está pronta. E neste momento, vários e vários droids estão sendo levados até lá, porque a ilha, a Lua em si, ela já está em funcionamento. Então, ela está servindo de paraíso para os droids, para os robôs, para todo tipo de mecha, tanto sem consciência, sem ciência, no caso, sem pensamento próprio, ou androides. E não é mais aquele local de levar quem estava mal. Hoje, você sabe que estão indo androides para lá simplesmente não querem mais ser comandados. E lá está realmente sendo um lugar muito próspero para esses androides. E um lugar muito feliz. Feliz, entre aspas, né? Muito bom para todos eles. E você está lá, comandando essa parte da engenharia de construção desse reator. Narra um pouco para mim como é que é essa questão lá. Essa construção, quem está lá, enfim, o teu papel ali dentro. Certo, meu papel é de gerenciamento, ver se está tudo correndo ok, evitando conflitos, evitando qualquer tipo de problema que venha a dar. Tá. Eu estou sempre ali andando pelo meio de todo mundo ali, conversando com um, com o outro. Beleza. Tu chega ali em um amontoado, um amontoado não, mas tem uns 4, 5 androides que também estão auxiliando ali, e eles começam a um assunto que te incomoda. Te incomoda porque mexe com os teus ideais, né? Que eles começam a questionar, na verdade, se esse grupo, se essa construção dessa lua, na verdade não é simplesmente para tirar esses droids velhos do caminho e levar para um outro lugar. E você pensa em interromper essa conversa e interrompe. Certo. Nem deixa eles verem que eu tô chegando, já vou falando. Então vocês acham que isso aqui é pra nada? Meu senhor. Um deles meio que desconversa assim e continua. E ele mexe ali como se fosse um painel holográfico que ele está acessando e verificando algumas estatísticas da construção desse reator. Os outros eles não te olham assim, não. Eles ficam meio de cara, mas continuam te prestando atenção no que você está falando. Só que eles não te respondem na hora. Eles não. Sabe quando tu pega meio que na vergonha? Meio que fica acanhado. É isso que aconteceu. Certo. Eu vou andando até eles, passo entre eles, chego no que fingiu que tá fazendo outra coisa. Dou um tapa no equipamento holográfico.
E digo assim, então, é a primeira vez em toda a sua existência que você tá fazendo algo por você. E é assim que você fala, você tá duvidando. Eu não sei se eu tô fazendo por mim, eu tô fazendo por outros droids que estão lá em cima. Quando que a gente vai? Eu também quero sair disso aqui. Eu continuo sendo escravo. Nós vamos ter nossa própria casa. E essa casa precisa desse trabalho. Precisa que isso esteja pronto. Você tá fazendo a sua parte. Você é importante. O importante é ser jogado fora. Você nunca vai ser jogado fora. Nem que eu tenha que perder um braço pra salvar sua existência, eu perderia. Você me garante isso? Eu garanto. Você garante que você vai ajudar todos aqui? Eu garanto. Eu quero só ver. Isso aqui, pra mim, é mais... Não sei se não vai ser uma perda de tempo. Eu começo a puxar meu braço até arrancar. Tu vê que... Só um pouquinho antes de tu se mutilar. Tu vê que, na real, ele não tá, tipo... Ele... O que ele passa não é de desconfiança, mas como se fosse um sentimento de tristeza, sabe? E de já ter sofrido com isso, por mais que tenha sido acolhido, ele ainda tem essa não fugiu a palavra, esse pé atrás, sabe? Mas é um pé atrás mais de tristeza do que de eu não posso confiar em ninguém porque vão acabar me traindo, sabe? É o que ele te passa. Agora, não sei se vai querer continuar arranco no teu braço. da mesma forma. Bato com ele na coisa e digo assim, eu garanto. Pra mim, você é importante. E eu tenho muito orgulho do que você tá fazendo. E quando você concluir isso aqui, muitos terão orgulho. E eu saio. Obrigado, senhor. Quando tu arranca o teu braço e aquela faíscas, né, saem e o próprio líquido, né, condutor que tem, que passa, o teu mestre chega ali perto e ele vê isso que aconteceu e ele chega preocupado. O que você fez? O que aconteceu? Você é muito importante para esse projeto. Você não pode... O que houve? Não podem ter pessoas mais importantes. Muitos deles estão se sentindo muito sem sentido. Eles não se sentem queridos e amados como eu me sinto, mestre. É temporário, meu filho. Isso vai ser curado quando eles forem para lá. Isso aqui é um meio para um fim. Você está fazendo um ótimo papel chamando todos esses androides para que eles participem dessa construção e viabilizem a moradia deles, a salvação deles naquela lua. Mas você não pode arrancar partes de você. Você é importante. E que nenhuma parte assim, minha é mais importante do que todos eles. Tipo, ele faz assim, aponta para um dos robôs e o robô olha para ti, ele vai até onde estava o teu braço e ele traz, né, junto. Vá arrumar, vá se arrumar. Não fica assim. Você precisa estar inteiro. Daqui a pouco nossa construção vai estar finalizada e tudo o que planejamos vai ser possível. Falando isso, Aceno com a cabeça. tu acena com a cabeça e acredito que saia, né? Porque isso. Tá. Saindo dali, você passa pela porta e tudo some por um breve momento. E acabou-se a sua cena. Agora, quem falta? Joe. Aqui está. Aqui está. Essa cena aqui é para ser tocante.
Então tá. Não? Sorry. Tu disse que ia botar umas musiquinhas. Eu não ouvi musiquinha nenhuma até agora, Douglas. Tu falou pra mim esquecer, porque ia ter 1 milhão de Não cenas. não precisava ter posto. Não Não, precisava ter posto musiquinha na temática da cena, mas podia ter posto um acompanhamento musical. mas tem música. Porra. Pra live? Que importa? Ah, entendi. Tá bom. Beleza. Black Hawk, Tiberius. Você tá em casa. Como é que é a sua casa? Isso quando você era criança. Uns 10 anos por aí. Tá. Cara, minha casa é uma casa... Muito engraçada, não tinha. A gente tá muito disperso hoje. Vai. Mas é uma casa simples. Tipo, tenho o quarto dos meus pais, um quartinho pra mim. A gente tem um quintalzinho com jardim. É uma graminha. Tem um cachorrinho, o Taiko. E, cara, é uma mobília simples assim. A gente não é uma família rica. Eu creio que nessa época meu pai também ainda não era um oficial de patente, né? Mas já também... tinha uma carreira promissora, mas não assim, tinha a riqueza que vocês conheceram depois, quando ele teve já patentes mais altas, né? E mesmo porque a vida de militar é meio incerta, né? Ainda mais num mundo em que viagens entre planetas são possíveis, a gente nunca sabe. Já no mundo real já é mais complicado, né? Você permanecer no local. Então, assim, a gente não faz questão de muito luxo, porque a gente não sabe por quanto tempo vai permanecer lá. O que importa mais é o relacionamento entre a gente. Né? Meu pai e minha mãe, sempre que podem, eles estão curtindo os momentos que eles podem juntos comigo, com o Taiko. A gente gosta muito de ficar nessa área uma coisa que eles fazem questão é que para onde a gente vai tem que ter um local com uma área aberta, com um jardim, uma graminha, pra gente ter o pé no chão, assim, poder relaxar fora de naves de metal e alojamentos e coisas assim. Entendi. Sempre tem que ter uma área verde na casa. Se matar um cachorro, eu cancelo a live, hein? Não vai ter, não vai ter mortes de animais na minha sessão. Beleza. Você tá em casa, na sua casa, é uma casa simples, poucos cômodos, mas cada cômodo é muito confortável, muito aconchegante, muito acolhedor. Você, especificamente, está em um cômodo, fazendo alguma coisa. O quê? E onde? Com 10 anos? Com 10 anos. É de dia. Cara... É de manhã, tá? Tá vendo TV Globinho, é óbvio. Cara, deve estar na sala, no meio da sala, brincando com navezinhas e soldadinhos, tentando ser tão bom soldado quanto meu pai já era na época, o exemplo que eu tinha, né? Então, assim, eu gostava muito de brincar com navezinhas e soldadinhos e deixar um monte de coisa espalhada de soldadinhos pela sala pro meu pai tropeçar e meter o pé em cima e ficar brigando comigo. Beleza. Então tá. A tua mãe tá na cozinha. Nesse momento é próximo ao meio-dia. Ela tá lá preparando o almoço. Tem aquele cheiro de comida de casa, gostoso no ar.
E tá vocês em casa e o Taiko. Vocês dois e o Taiko. Teu pai não tá em casa. Na verdade, faz alguns dias, algumas semanas, para ser um pouco mais específico, que você não vê o seu pai. Ele está em uma missão já tem um tempo. E era uma missão que você, o pouco que você sabia, era de combate. Então, poderia ser que ele não voltasse. E hoje em específico, por algum motivo que tu não sabe, ou que tu não, na época, não foi prestar atenção para tentar descobrir, tem um sentimento muito forte de ansiedade. Se sente ansioso, como se estivesse esperando que alguma coisa aconteça. Ou alguém que você quer que apareça. Você está brincando na sala, tudo bem corriqueiro, e esse sentimento bem presente em ti. Quando você pega alguma coisa e pisca o olho como uma ação normal, o sol já está se pondo lá fora. E você está brincando com outras crianças ali da região, e algumas outras raças diferentes. Isoques, laçuntas, enfim. Você está, nesse momento em específico, você está sentado na grama da sua casa, um pouco ofegante, provavelmente porque estava correndo e fazendo coisas de criança. A tua mãe, ela te chama. Tiberius, é hora de entrar. Você já está muito tempo aí na rua. E aí? Mãe, só mais um pouquinho. Tá calor, tá sol, tá gostoso aqui fora. Não tem mais um pouquinho, vem agora. Como mãe e como ex-militar, sabe que as coisas não eram tão flexíveis assim, né? Então ela te chama nessa segunda vez. Não, tipo, volto, saio, levanto assim, sabe? E vou, tipo, andando, chutando a grama. Beleza. Quando tu levanta e se vira para começar a caminhar, você escuta um carro se aproximando na rua. Não que isso seja muito diferente do cotidiano, mas a rua em que vocês moram é uma rua mais tranquila. Então nem sempre tem carro passando. Então, como qualquer criança, ouvindo um movimento, e você olha um pouco para trás e vê um carro, um veículo grande e escuro, um veículo preto. Só que também não dá para saber quem está dirigindo ou para onde especificamente ele está indo. Ele só entrou pela rua de vocês. Você vai ficar olhando, vai continuar indo com a tua mãe? Não seria uma coisa muito absurda um carro desse tipo passando na rua? Se for muito incomum esse tipo de carro passar, eu vou ficar olhando. É assim, ó, como filho de militar, você está em uma região que é basicamente para militares, né? Então, essa aliança, que é a ordem a que o seu pai serve, né? Ela... Opa, só um minutinho aí, queria agradecer aqui o nosso querido amigo Hit lá do RPG Mind, que mandou uma raid aí trazendo 10 pessoas. Sejam bem-vindos à nossa Twitch, galera. Estamos jogando Starfinder aqui no Finalmente. Não sei se vocês chegaram atrasados, mas conheçam um pouquinho dos personagens e já não se esqueçam, olha só a frase estranha. E já segue a gente aí embaixo, galera. É muito importante para quando a gente estiver online. Tá bom? A gente joga RPG de segunda a sexta aqui no Movimento, às vezes nos finais de semana também. Então fiquem ligados. Segue a gente aí. Isso. Valeu. E se você quiser ver mais sobre Starfinder, semana que vem tem
Verdade. Às 9 horas. É Por verdade. volta das 9 horas, né? É, Porque e- nunca é às 9 horas. Deveria ser. Bom, mas também nós temos nosso YouTube, tá bom? Lá no YouTube, youtube.com/movimento RPG, você vai encontrar todas as nossas lives, estão indo pra lá, tá? Já terminemos, ó, gente, fiquem tranquilos, tá? Eu fico só nos bastidores, eu não falo tanto assim, nem sou o host. Mas a gente já terminou algumas séries, estão completas lá no YouTube, né? E o Starfinder ainda está em processo de publicação. Provavelmente esse mês nós devemos fechar. Então fiquem ligados. Agora volto para os bastidores. Fui. Então, essa região que você está, de casas desse local, ele é costumeiramente militar. Então, essas crianças que você estava brincando também são filhos de militares. É tudo meio que farinha do mesmo saco, né? Então, um carro preto passar pode ser boas notícias, pode ser más notícias, pode ser só um carro passando. Tá, você falou que eu tava com um sentimento meio de ansiedade hoje, né? Isso. Eu vou ficar olhando o carro. Tá. Tu fica olhando pro carro e tua mãe vê que tu parou, ela te xinga uma coisa, pô, moleque, uma coisa assim que tu, por algum motivo, tu não escuta. Sabe que ela gritou, mas sabe quando a voz fica abafada? Então, é isso. Você não escuta direito. Você sabe o que ela falou com você. E bravo. Mas o carro te chama mais atenção. E você vê que ele vem e ele para na calçada em frente à tua casa. Alguns minutos depois que ele ficou parado ali, a porta do veículo se abre. O veículo lá dentro, ele é bem iluminado até demais. Muita luz mesmo. E do carro, fazendo como se fosse aquela coisa de da pessoa estar parada na frente da luz e você não consegue ver nitidamente só silhueta, né? Isso. Então, alguém sai desse veículo, você consegue ver que é uma pessoa, ela está vestindo preto, ela está com um braço ou um cotoco de braço só aparecendo, e no outro braço uma mochila grande, também preta, aquelas mochila tonel, sabe? Ele está carregando na outra mão. E essa pessoa, ela começa a caminhar na sua direção. Você vendo essa pessoa chegar, cada vez que ela se afasta um pouco mais da luz e a porta se fecha do carro, ela dá uns 2, 3 passos, isso acontece na verdade, e você vê nitidamente que é o seu pai. E ele tá com o braço muito enfaixado, com uma tipóia e segurando aqui assim o braço, no outro mochila. Ele chega, ele vai na tua direção. A sua mãe, ela sai de onde ela estava e você só escuta ela vindo, correndo até onde você está. E de lance de olho você vê que o rosto dela está vermelho, as lágrimas escorrem bastante. Você sente um momento de alegria, com tristeza, com ansiedade, com não saber o que esperar, o que seu pai vai te falar, do que vai ser a vida de vocês agora. E a primeira coisa que passa pela tua cabeça, e além de abraçar ele, é por que o braço dele está daquele jeito? Por que ele se machucou? O que machucou o teu pai? E ele conta. Enquanto a tua mãe abraça, você se abraça, e você acaba perguntando, pai, o que aconteceu com o teu braço? E ele conta que ele estava numa incursão contra alguns mercenários e ele acabou tendo que conter uma explosão
com uma chapa de metal, um pedaço de metal, e ele acabou usando como proteção para que a explosão dessa granada, dessa bomba, enfim, pegasse no braço dele e nele, mas que protegesse os soldados que estavam com ele. E por fim, ele pega, a tua mãe se afasta um pouquinho, ele pega você, bota a mão no seu ombro, olha bem para você e fala: você sabe, filho, os McCoy sempre cuidam dos seus. A gente não deixa ninguém para trás. E acaba sendo emoções. Eu dei risada porque vocês não estão vendo, mas eu estou vendo o Douglas dar risada no que eu estou falando aqui. E os 4 amigos, os 4 miguxos. Desculpa, gente. E aí...